Começa agora o Sala de Estar retrospectiva com os melhores momentos do programa no primeiro semestre de 2016. Foram muitos convidados que estiveram por aqui. Nós falamos sobre política, saúde, mercado de trabalho, produção de cinema e muito mais. No mês de janeiro, eu conversei com o economista e também advogado José Ricardo Libardoni. A gente falou sobre o pedido de impeachment da então presidente da República na época, Dilma Rousseff. José Ricardo Libardoni também falou sobre o cenário econômico para o ano de 2016. A gente sabe que 2015 não se vive um momento econômico muito confortável aqui no Brasil. Devido a essas instabilidades, né? A economia do país não está crescendo, tem um certo break, né, no desenvolvimento do país, tudo isso relacionado a essa crise política que se vive e a esses escândalos que vem afetando, de certa forma, toda essa questão econômica. Isso pode indicar um 2016 bem mais retraído e bem mais complicado para todo mundo? É o que se está pintando e já existem indícios de que 2016 será do ponto de vista econômico, falando do nível de atividade econômica, será bem pior do que fora 2015. Já se projeta, como eu falei antes, queda na produção global, né? Ou seja, no produto interno bruto. Isso é terrível, né? Porque o ideal é que a economia de um país ela cresça constantemente. Né? Uma taxa, no caso do Brasil, sei lá, 3%, 4% ao ano, se isso for possível. Agora, quando se tem uma expectativa de decréscimo, isso é tenebroso, né? Porque também, mais uma vez, mexe com a expectativa das pessoas. Né? Quer dizer, a expectativa é uma variável fundamental, como eu já havia falado antes, mas veja bem, pegar do ponto de vista do consumidor. Quer dizer, olha, ele não sabe, por exemplo, com todas essas questões de baixo crescimento econômico, perspectiva de redução, etc. e tal, quer dizer, ele não sabe se ele vai manter o emprego dele. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pagar algumas contas que ele tem, coisa parecida, e se retrair, né? Não vai fazer novas compras, novos empréstimos ou coisas do gênero. Né? Então, isso já tem um impacto. O empresário age da mesma forma. Ele tem, a expectativa de que nós teríamos um 2016 pior, né? O baixo crescimento econômico. Como é que eu vou fazer o investimento que eu estava pensando em fazer, né, se eu não tenho a garantia de que eu terei um retorno em relação a ele? Então, ele vai se retrair também. Né? Ele vai engavetar os seus projetos lá, né, e vai deixar para ver o que vai acontecer. Né? Isso já também é uma espécie de profecia que se autoconfirma. Né? Ele poderia investir, né, mas não o faz por medo da crise. O banqueiro é a mesma coisa. Né? Ele diz, olha, como é que eu vou emprestar dinheiro? Né? Eu vou emprestar dinheiro se eu não sei se eu vou receber. Então, eu vou elevar a taxa de juros. Elevando a taxa de juros, ele vai, consequentemente, diminuir também, né, a expectativa de consumo das famílias e de investimentos das empresas. Então, todo mundo se retraindo, o resultado não pode ser outro. Né? Vai aprofundar ainda mais a crise. E aliado a isso ainda a questão do governo, né? O governo com ajuste fiscal e tal, quer dizer, com a perspectiva de investir menos, etc. e tal. Então, é óbvio que isso traz esses reflexos. Então, quanto mais as pessoas tiverem a expectativa da crise, né, tanto maior ela será, né, e tanto mais forte. Então, por isso que a questão política é uma coisa terrível, né, para a questão, e traz reflexos, enfim, para as questões econômicas. Né? Pois é, e todos nós sentimos na pele todas essas instabilidades econômicas e políticas. Aliás, estamos sentindo porque ainda estamos passando por períodos de turbulência. Mas a gente espera que para 2017 tudo isso melhore. E ainda no mês de janeiro eu conversei aqui no programa com a psicóloga Silvia Vargas. Nós falamos sobre uma ferramenta de trabalho que está otimizando resultados no ambiente corporativo. É a psicologia positiva. A psicologia positiva, então, né, se a gente for fazer um retrospecto da psicologia, ela se propõe a estudar, né, sintomas, identificar aquilo que a pessoa tem de problemas e tratar, né, aqueles sintomas. A psicologia positiva, então, ela vem com uma outra proposta. É a ciência que estuda a experiência subjetiva positiva das pessoas. Então, o enfoque ele é totalmente diferente. É a gente poder ver aquilo que realmente a gente vive no nosso dia a dia e que é positivo. E o impacto disso no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional.
E foi justamente com o Martin Seligman, por volta da década de 90, 2000, que realmente assim se fala, né, abertamente então da psicologia positiva. E ela vem com esse propósito então de realmente identificar que emoções que a gente tem no nosso dia a dia que são positivas e que fazem com que a gente esteja se desenvolvendo. Olhando sempre os pontos positivos, aquilo que nos acontece, né, de bem e que faz com que a gente esteja se desenvolvendo. Então, assim, começando a falar disso, é dessa forma que a gente pode explicar a psicologia positiva. Mas ela existe há mais tempo antes da década de 90 e começou na década de 90 a ser incorporada a esse mundo dos negócios? É que, na verdade, Luciane, assim, o Martin Seligman, especificamente, ele estudou esse tema por 20 anos. E depois de ter estudado esse tema por 20 anos, então, lançada a psicologia positiva, né? Que propõe estudar o quê? A experiência subjetiva positiva das pessoas. Porque a psicologia até então, ela buscava identificar assim, o que tu tem de problema e como que a gente trata dos sintomas. Então é diferente o enfoque, é diferente a abordagem que ele faz. Então essa é a grande modificação. Porque, por exemplo, um psicólogo, vamos imaginar naquela época, né? O que ele fazia? Ele buscava identificar que sintomas que os colaboradores possuíam e como que a gente tratava aqueles sintomas. Mas procurava sempre os sintomas que não eram tão agradáveis do que as habilidades mais positivas. E sempre no sentido de ajustar a pessoa a uma realidade. E essa é a grande diferença da psicologia positiva, porque ela busca identificar assim, o que a pessoa tem de pontos fortes, né? Essa conotação que a gente usa, e como que eu potencializo esses pontos fortes. Por isso que a gente fala da experiência subjetiva positiva. Por que experiência? Porque é tudo aquilo que a gente vai vivenciar no nosso dia a dia. Subjetiva por quê? Porque cada pessoa vai viver do seu jeito. A gente pode colocar duas pessoas vivendo sob a mesma variável, digamos assim, só que cada uma vai experimentar de um jeito. E positiva por quê? Porque a gente vai dar as orientações para que a pessoa realmente veja assim, o que está acontecendo de positivo, por exemplo, numa situação de conflito. E que antes seria o quê? Vamos manter essa situação, digamos assim, controlada. Então, o enfoque muda. E esse enfoque realmente assim é que está trazendo esse resultado diferenciado hoje para o mundo dos negócios. Pois é, e é bem legal essas colocações da Silvia Vargas e como estas informações podem nos ajudar a conhecer um pouco mais do mundo da gestão. Lá no começo do ano eu também conversei sobre um assunto que agora a gente vem falando bastante, que é o mosquito da dengue. O professor responsável pelo laboratório de entomologia aqui da universidade, professor Maurício Pazini, falou conosco sobre as prevenções ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A gente tem o costume de sempre ser curativos em todas as ações, sempre curando os problemas, mas a gente não previne. E muitas vezes, quando não se previne, se paga o preço mais tarde. E eu acho que o principal parâmetro que a gente tem que levar em consideração é o Brasil ter deixado de lado esse inimigo. Porque se sabe, e muitas vezes não é conhecido pela população em geral, que esses organismos eles têm a capacidade de não levar um vírus só, ele tem a capacidade de levar um maior número de vírus. Então isso tem que ser levado em conta, principalmente por quem hoje no país comanda essas ações, principalmente na área de saúde. Então, muitas vezes, a gente da nossa área, por exemplo, entomologistas, eles não são consultados para saber maiores informações sobre essas espécies, eles são deixados de lado. O que acontece? Eles são convidados quando as coisas já não estão mais sob controle. Ou seja, eles têm que curar alguma coisa que eles poderiam ter prevenido anteriormente. Eles poderiam já ter proposto ações para que não se chegasse a esse ponto como a gente está hoje, né? Num estado de alerta total. Num estado de alerta total. Se fala em dengue no nosso país há muito tempo. Pelo menos nos últimos 5 anos se vem falando nas questões de prevenção ao mosquito Aedes aegypti, as medidas que devem ser tomadas, os cuidados com a dengue, mas me parece que a população não leva isso muito a sério. Como é que o senhor avalia essa questão?
É difícil convencer a população de que a prevenção é a melhor forma, é uma questão de educação. Como é que o senhor desvenda essa situação? Porque a dengue está aí há anos, né? Todo verão é aquela mesma história, vamos combater o mosquito, vamos combater o mosquito. E esse combate agora chegou num estado que eclodiu na nossa sociedade como um todo, no país, porque existe casos em vários estados e a gente não tem controle sobre essa situação. Na verdade, é sempre o vizinho. É sempre o outro. A gente tem a questão de sempre colocar a culpa no outro. E a gente não avalia o que nós estamos fazendo, como está a nossa casa, como está talvez o ambiente onde a gente vive. A gente acha que sempre o problema é do outro. Só que, na verdade, o problema é nosso. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta, por exemplo, como aconteceu agora no dia D de combate ao mosquito, não adianta as pessoas virem até, por exemplo, a instituição, ou até o exército, a todos os agentes e reclamar por situações que elas podem transformar, elas podem fazer. Por exemplo, quando os amigos estão, talvez, na praça, eles estão em ambientes assim de uso comum, e eles estão lá com a sua cerveja, eles estão lá tomando um suco, e eles jogam, por exemplo, lixo no chão, eles deixam o lixo lá no depósito, claro, mas esse lixo não está tapado, com situações onde que possa acumular água e o mosquito se desenvolver, essas pessoas já estão fazendo com que esse mosquito se prolifere, ou seja, elas não estão fazendo a sua parte. É uma questão de educação, é uma questão de respeito com o próximo. Não são situações assim, só agora que questão de combate. É uma questão de simplesmente deixar a nossa cidade limpa. As pessoas cuidando da cidade, deixando ela limpa, eles já vão estar, além de embelezando ela, também já vão estar eliminando esses focos com que esse mosquito possa se desenvolver. É uma série de questões. Só que a conscientização dos adultos ela é mais difícil, porque é toda uma questão cultural, há toda uma questão de informação que essas pessoas não têm mais a capacidade de entender. Muitas vezes muitas vezes elas têm a falta de interesse em compreender aquilo, porque são situações que vão tirar as pessoas da zona de conforto. E a gente muitas vezes está muito confortável com a nossa situação e com a nossa vida, até com a nossa casa, né? E situações como essa tiram as pessoas da zona de conforto. Sim. Só que onde é que a gente tem que ir? Tem que ir nas crianças. Porque é as crianças que têm a capacidade de transformar. É elas que vão transformar essa realidade, é elas que vão conscientizar até os adultos. Porque quando a informação passa de uma pessoa que é da nossa casa, próxima a nós, a gente consegue compreender mais. Porque simplesmente quando talvez essa reportagem esse programa vai estar sendo passado pelas pessoas, elas vão simplesmente olhar, opa, mas isso daí não cabe a mim, não está acontecendo. E muitas vezes a pessoa olha lá, tem um foco do mosquito da dengue. Está lá dessas pessoas. Eu acho que é a parte da compreensão de todos, da importância disso, da importância que talvez esse Zika possa atacar uma pessoa que a gente gosta. Claro. Por que eu talvez não agi antes? Por que eu não eliminei esses focos? Tem que ser eliminado agora? Não, podia ter feito antes. Mas por que não fez antes? Conforto. E o renomado cardiologista Fernando Lucchesi também marcou presença aqui no Sala de Estar. Nós conversamos sobre saúde, longevidade, prevenção e religião. Hoje em dia, a maior preocupação do ser humano é a saúde. Em qualquer estatística, qualquer pesquisa que se fizer, saúde sempre vem em primeiro lugar. É a preocupação número 1. Mas nem sempre se faz prevenção, se acha que saúde é tratamento de doença. E a Organização Mundial da Saúde mudou isso. Ao longo do tempo, hoje nós temos uma evidência e a própria Organização Mundial da Saúde mudou a definição de doença. Doença hoje não é mais aquela simples ausência a saúde não é mais a simples ausência de doença. Hoje a definição de saúde é muito mais ampla. É uma situação de bem-estar físico, psíquico, pessoal, familiar, financeiro, espiritual, muito importante. Então é esse contexto de coisas hoje que leva ao que nós chamamos de estilo de vida. Estilo de vida é isso. Já tem vários estudos mostrando por que o indivíduo vive mais, quais são as bases da longevidade. Tem um estudo feito na Stanford, uma universidade do oeste americano, que é extremamente interessante. Pegaram indivíduos com 85 anos
que viveram a vida toda na Stanford, nasceram nos hospitais de Stanford e foram acompanhados lá. E uma das grandes surpresas que se viu ali foi que esses indivíduos, eles imputaram a sua longevidade a pouquíssimas coisas. Por exemplo, nós médicos não somos tão importantes, nós equipes da saúde, só 10% da longevidade se deve a tratamento. Tratamento do tipo tratar um câncer, um infarto, coisa e tal, prevenir saudavelmente com medicamentos e assim por diante. 17% se deve à genética. Então não dá muito para confiar no vovô de 95 anos, porque ele pode não estar nos transmitindo isso. E meio ambiente, isso vocês têm de sobra aqui. O meio ambiente sadio, 20%. Somados isso, faltam ainda 53%, pois esses 53% terminaram transformando a forma da Organização Mundial de Saúde fazer prevenção. 53% da longevidade se deve ao estilo de vida. Estilo de vida. E não se fala em qualidade de vida. Qualidade de vida é muito comum em programa político. Qualidade de vida porque correlaciona com conforto, então transporte, moradia, isso é qualidade de vida. Mas o sujeito morando lá na barranca do Rio Uruguai, sem nenhum tipo de acesso à informação, ele pode ter melhor estilo de vida do que nós morando no centro de Cruz Alta. Então, realmente, qualidade de vida deixa de ser hoje o grande mote e passa a ser estilo de vida. Eu tenho uma equação que eu uso, todo mundo tem um teorema, uma equação, eu tenho uma equação do Lucchesi, vou te passar. Passa pra gente, então. Saúde é igual a estilo de vida. Porque quem tem esses territórios todos organizados, um bom estilo de vida, ele é saudável. Obviamente. Agora, será que isso não é felicidade? Então, saúde, que é igual a felicidade, que é igual a estilo de vida, que é igual a felicidade. Felicidade não é um porto de chegada, eu vou ser feliz quando? Eu tenho que estar feliz aqui, te dando essa entrevista, e tu tens que estar feliz fazendo o teu trabalho. Isto é a felicidade, é a própria viagem, não é o porto de chegada. Quem pretende ser feliz um dia não vai ser feliz nunca. E então, saúde é igual a estilo de vida, que é igual a felicidade, que leva à longevidade. Essa é a equação que tem todos os elementos da longevidade. Nós custamos aprender isso. Nós somos o maior inimigo de nós mesmos. O maior inimigo está dentro de nós, porque nós fazemos tudo ao mesmo tempo, procuramos ter uma vida teoricamente cheia e produtiva, mas na realidade é uma vida geradora de estresse. O estresse é a mãe de todos, o estresse, vamos dizer assim, é a origem de todas as doenças. E o novo Código de Processo Civil também foi pauta aqui no programa durante este ano. Quem nos trouxe as informações foi a professora do curso de Direito aqui da Universidade, Alexandra Gatto. Realmente, agora no dia 18 de março, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. É um código que vem com uma nova proposta, vem substituir o anterior, que datava de 73, ou seja, nós tínhamos um código já com 43 anos de uso e que foi sofrendo uma série de emendas. E como a gente sabe, tudo que vai emendando, vai costurando, vai chegar uma hora que não dá para usar mais. Começa a dar muito problema. Não dá para usar mais. Bem, o CPC 2015, ele vem com uma proposta inovadora. Ele tem alguns vetores que a gente chama que norteiam esse novo CPC. E o primeiro deles é a celeridade. Então, a gente tem um judiciário um tanto quanto desgastado pela demora nos processos, né? Processos que se arrastam por anos. E esse CPC, ele vem com essa proposta. Essa primeira proposta de celeridade, de dar mais agilidade ao processo, mais efetividade ao processo propriamente dito. Esse CPC também, ele prima pela conciliação. Ele busca que as partes se entendam antes mesmo de ir para o judiciário, antes mesmo de judicializar o problema.
Esse CPC, ele também busca valorizar a jurisprudência, as decisões consolidadas, evitar aquelas decisões surpresas, para que as partes não se surpreendam com a decisão tomada. Às vezes eu e você entramos com a mesma ação, você tem um provimento favorável, eu tenho um provimento desfavorável para a mesma ação. É isso que o CPC também quer terminar. Sim. Ou seja, todas as pessoas que busquem o judiciário tenham um paralelo, né? O mesmo tipo de decisão. Então, ele vem com essas propostas inovadoras, né? E é uma mudança geral, é uma mudança de hábito e que todos nós da comunidade, dos operadores do direito, vamos precisar nos adaptar. O livro Memórias de um Artilheiro foi tema de uma entrevista com o escritor Silvio Luzardo. A obra retrata a história do grupo Humaitá, aqui de Cruz Alta, mais conhecido como 29 GAC. Vamos rever como foi este bate-papo? A história desse livro é uma homenagem à unidade que eu servi durante 21 anos. Mas essa relação não é de 21 anos, porque eu nasci no entorno da cidade, em 1947. Então, essa afeição, esse vínculo, ele vem desde a época em que eu comecei a crescer. E outro fator importante foi que meu pai era integrante da artilharia montada. E eu, então, cresci dentro dessa unidade. Sim. E quando coube a apresentação para o serviço militar, por sorteio também eu fui escolhido para servir no 29. E com o passar do tempo, me permitiu, como eu sou jornalista e psicopedagogo também, né? Sim. Eu fui acumulando, guardando episódios, casos pitorescos que iam acontecendo com naturalidade. E eu sempre tive o hábito de escrever, de anotar essas coisas. Então, eu tenho um bom volume de informações em que eu posso hoje transformar num livro que nós estamos conversando sobre ele. E no mês de maio deste ano, a cidade passou a contar com um serviço importante, o Sejusc, Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania. Quem explicou para a gente como este serviço funciona foi o juiz de direito Bruno Jacob Delamare. Já faz alguns anos que o Tribunal de Justiça vem pensando em iniciativas com o objetivo de alcançar índices mais satisfatórios de conciliação, de autocomposição no contexto de processos judiciais. Tanto no contexto de processos que já estão instaurados, ou seja, que já há um litígio formado entre partes oponentes, como também com relação a conflitos que ainda não foram judicializados. A ideia, em linhas gerais, é a seguinte: é oferecer uma oportunidade de que as pessoas, antes de ingressar com uma nova ação junto ao Poder Judiciário, possam ter a chance de sentar, né, de frente a um terceiro que fará às vezes de conciliador, de mediador, a fim de que os oponentes possam discutir, né, o problema que lhes aflige e, quem sabe, eventualmente, né, possam obter uma solução que seja adequada para ambos os lados e assim, prevenir o ajuizamento de uma nova ação perante o Poder Judiciário. Sim. Então, neste contexto, já faz alguns anos que já houve inauguração de diferentes centros judiciários de conciliação, inicialmente nas cidades mais importantes do Estado. Sim. E desde recentemente, há cerca de 2 anos, esse projeto está sendo expandido para os centros médios, inicialmente. Estamos agora, essa semana, começando esse novo projeto aqui na comarca de Cruz Alta, concomitantemente à comarca de Juí, né, 2 cidades importantes da região. Quem quiser conhecer um pouco mais do serviço do Sejusc, pode ir até a sede do local, que fica na Rua Voluntários da Pátria, número 714, junto ao Fórum de Cruz Alta. E a gente agora vai falar sobre o Hospital São Vicente de Paulo. No mês de junho, eu conversei com o Fernando Ferst, que é voluntário em diversas ações em prol do hospital e que ajuda na captação de recursos para, junto com a comunidade, conseguir melhorar a situação desta entidade tão importante para a nossa cidade e para a região. Um grupo de voluntários da comunidade, né, tomou conhecimento da situação, né, que o hospital enfrentava, de dificuldade, e buscou, junto à diretoria do hospital, né, saber mais sobre, né, as dificuldades. Então, naquela oportunidade, realizamos uma reunião na sede do hospital, fomos recebidos, né, pela diretoria, por funcionários, né, que nos relataram as dificuldades que enfrentavam, enfim.
E no final daquela reunião a gente saiu com uma proposta, então, de criar pequenas ações de arrecadação, principalmente de alimento, material de limpeza e higiene, né? Então, a partir dali, começamos a buscar junto à comunidade essas doações, o qual tivemos resultado, né, o resultado foi imediato, né? A primeira grande doação quem fez, inclusive, foi o Banco de Alimentos, né, que contribuiu. E então a gente efetuou essas doações, realizou as doações e esse contato com o hospital ele começou a acontecer de forma permanente, semanal. Tanto é que estabelecemos uma reunião semanal que acontece, então, praticamente há mais de um ano acontece essa reunião toda semana, né, no próprio hospital, nas quartas-feiras, às 18 horas da tarde. E ali a gente se discute, né, voluntários da comunidade, né, com a diretoria do hospital, as necessidades do hospital. Então, nessa relação de convivência que se estabeleceu e até mesmo nessa relação de percorrer o hospital toda semana, a gente pôde criar, ou melhor, a gente pôde perceber que as dificuldades eram muito além daquelas que achávamos, né? E o bom disso é que a gente tomou a iniciativa junto com o hospital em estender, ou melhor, focar a campanha não somente em arrecadação de alimentos, né, mas também em projetos de melhoria física e estrutural do hospital. Né? Então começamos, como eu falei, em conjunto com o hospital, estabelecer projetos, né? Esses projetos hoje somam mais de 20, né? Dentre eles, né, a gente pode elencar a própria reforma do bloco cirúrgico que aconteceu. Já concretizamos esse projeto através de uma parceria com o Rotary, os Rotarys de Cruz Alta, né, com o evento Homens na Cozinha. Junto nesse projeto esteve presente a rede de farmácia São João, né, e outras doações que chegaram, né, que então proporcionou, né, concretizar esse projeto que hoje é o maior projeto que a gente conseguiu concretizar. Teve uma cifra aí mais ou menos de R$150 mil de investimento na melhoria do bloco cirúrgico. Então esse é um exemplo de outros tantos que estão acontecendo, né? Encerrando esta primeira etapa do Sala de Estar Retrospectiva, você vai rever uma entrevista com o diretor do Grupo Teatral Máscara, que falou sobre os projetos deles. Vocês fazem a apresentação dessa sessão maldita para um público restrito. Isso. Né? Não é um espetáculo que vocês vão apresentar para um grande público. Por que essa opção de fazer para um público restrito? Por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente fez o trabalho lá na SMAT, a gente chegou a um produto que a gente queria fazer numa sala fechadinha pequena, numa salinha onde sentasse 3 pessoas no chão, assim, e ficassem vendo a cena. E aquilo meio que cresceu, mas continuou com este clima. Queremos o público pertinho. Queremos o público... Eu tô aqui, o meu colega de cena tá aqui, e a pessoa da plateia está aqui e ela pode ver as reações aqui dos 2 atores. O segundo motivo é porque a gente não tem um espaço, né? Que a nossa casa de cultura continua atolada. Nós vamos falar sobre isso também. Tudo continua as mesmas. Quantos dias? No Castelo de Abrantes. 1.200 e alguma coisa e lá vai. É bastante tempo. É muito tempo. E para uma cidade do porte da nossa é muito tempo. Mas dá-lhe saco para suportar. Existe uma previsão para a volta da Casa de Cultura? Acho que para o final do mês de julho, não? Falaram, mas... Não tocaram mais no assunto? Vem assim uns... Não foi confirmado. Frases perdidas no ar e somem, não sei. Então eu também não quero falar porque também não sei, né? E é da vida de cada coisa. Mas continuamos sem uma Casa de Cultura. Sim, que é importante para nós. E aí chegamos à conclusão de que teríamos que fazer isso. Vamos fazer aqui numa casa, aqui na Unicrucentro, ou numa casa abandonada, ou num prédio. Temos que apresentar. Até o pessoal de Santo Ângelo, que nos... Né, disse, vocês têm São Maldito, se interessaram pelo trabalho, disseram assim, vocês querem, a gente arrumou uma casa para vocês virem aqui para fazerem, né? Mas... Estamos, então, fazendo desse jeito. E são só 10 pessoas por sessão, para não colocar ninguém em risco de nada, porque são locais adaptados. E para que o público possa... Até se a gente
se a gente conseguir um teatro, a gente não vai fazer no teatro essa peça. Sim. Porque ela não combina com isso. Ela combina com esse ambiente. Porque como a história se passa, para quem for assistir a peça ou tem interesse, é a tragédia grega Electra do Eurípides, e com outras inspirações de outros trágicos também, é para o público se sentir dentro da casa dessa família. Para o público sentir o mal-estar que aquilo ali vai causando. Essa parte da história, realmente. Como se fossem convidados da família que estão sentados ali. Então, claro, mas não é um tipo de teatro que é para iniciantes que querem ver teatro ou para pessoas que, sei lá, não tem o que fazer, vamos ao teatro. Acho que esse espetáculo específico, ele é para quem gosta de arte e de teatro. A gente vai colocar aí na tela para o pessoal de casa ver algumas fotos que gentilmente o Alexandre Giacomini nos cedeu, para que o pessoal possa ver um pouquinho desse trabalho que o Kleber está falando. Legal. O Giacomini é um apoiador, né, há um tempo, um mecenas da arte que sempre nos apoia, e o filho dele também faz parte do grupo, né? Sim. E esse trabalho do Complexo de Electra até é muito interessante, porque tem muita gente que não sabe o que é Complexo de Electra. Isso, é Quando verdade. eu estava fazendo o curso de Direito ainda, eu lembro que a professora um dia na sala de aula falou, o Complexo de Édipo, isso há anos atrás, o Complexo de Édipo. Eu disse, professora, também tem o Complexo de Electra. E aí, na sala, fez um reboliço, porque todo mundo disse assim, que papo é esse de Complexo de Electra? E eu sempre muito CDF, metido. Que é o inverso, né? Que é o outro lado, né? Onde a menina tem uma certa adoração, né, pelo pai, né? Pois é, e o programa de hoje chegou ao fim. Daqui a uns dias vocês vão poder conferir as entrevistas que rolaram aqui no Sala de Estar no segundo semestre de 2016. Eu me despeço de vocês desejando um Feliz Natal e um ano novo cheio de boas energias. Muita saúde para todos, paz e tranquilidade no coração e na vida. A gente se vê em 2017 e se você desejar acompanhar os nossos programas, acesse os nossos perfis nas redes sociais. Tchau, tchau!